Vamos lá, meus amigos, muito bem-vindos a mais esse encontro, onde vamos trabalhar os conceitos fundamentais da química. Legal. O que a gente sabe? Que toda transformação química pode ser representada por uma equação química. Transformações químicas, o que acontece? Acontecem a mudança na constituição da matéria. Como assim, Bernardo? Me mostra. Na hora. Olha só. Você tem aqui o carbono. O carbono, ele vai reagir com o oxigênio. Carbono vai reagir com o oxigênio gasoso, formando gás carbônico. Legal? Você tem essa reação, a representação dessa reação através do quê? De uma equação química. Toda a equação química é representada por quem? Por reagentes que vão formar os nossos produtos. Fechou? Eu consigo compreender isso. E foi isso que Lavoisier foi trabalhar. Ele foi trabalhar na questão de evidenciar as reações químicas, principalmente aonde? Na questão macroscópica, na questão das massas. Por quê? Porque ele tinha um laboratório muito bem montado. Lavoisier é um cara da aristocracia francesa, filho de família rica e ainda trabalhava como coletor de impostos. O hobby dele, ciência. Tá? E ele, como tinha muitas posses, conseguiu montar o melhor laboratório do século XVIII. Tá? O melhor laboratório do século XVIII. A gente está no fim dos 1700, perto da Revolução Francesa, tá? No século XVIII. E ele começou a perceber que, em um sistema fechado, olha só, que um sistema fechado... O que é um sistema fechado, gente? Sistema fechado, como já vimos, é um sistema onde ocorre a troca de energia, mas não de matéria com o meio ambiente. Num sistema fechado, o que acontece? Ocorre a troca de energia e matéria. É trocada? Ele percebe que no sistema fechado, matéria não é trocada. A única coisa que troca com o meio ambiente é energia. Então, está aqui, ó, matéria, fora matéria, tchau, matéria. Então, a gente percebe, ele começa a perceber que tudo que ele tem antes, ele tem depois. Como é que ele percebe isso? Presta atenção. Ele trabalhava com o conceito de constituição de matéria, de átomo. O átomo de antes é igual ao átomo de depois. Não, meu povo, não. Ele percebeu isso vendo a massa dos reagentes e a massa encontrada no produto. Por exemplo, eu tenho aqui 12 gramas de carbono que ele colocou nesse pote de reação, uma disponibilidade de 32 gramas de gás oxigênio. Ele começa a perceber que o somatório, símbolo do somatório, da massa dos reagentes vai ser igual ao somatório da massa dos produtos. Então, esse produto aqui
vai pesar 44 gramas. E ele começa a perceber que isso sempre, toda vez, o tempo inteiro, a vida toda, continua acontecendo. Toda reação que ele coloca aqui para acontecer, num sistema fechado, a conservação sempre vai ser do quê? Da matéria. Certo? Beleza? A matéria conserva. E o que eu troco com o meio ambiente? Eu troco com o meio ambiente a energia. A gente troca com o meio ambiente a energia. A matéria não é trocada com o meio ambiente. Quem troca sempre é a energia. Com isso, ocorre a conservação da matéria. E ele abre um enunciado. Em um sistema fechado, somatório, da massa dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. O somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Se em toda a reação química que ele coloca em um sistema fechado, ele consegue evidenciar isso, isso aqui, dentro do método científico, é uma lei. Então, cara, estamos diante da lei de Lavoisier, que você conhece com o enunciado: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque transforma a constituição da matéria. Nada foi perdido. Eu consigo evidenciar no sistema fechado que a somatória da massa dos reagentes é igual à somatória da massa dos produtos. Aí eu te pergunto, então quer dizer que num sistema aberto não existe a conservação da matéria? Verdadeiro ou falso? Em um sistema aberto, não existe a conservação da matéria? A reação química vai acontecer lá e eu não vou ver essa conservação da matéria? Eu não consigo, a matéria não se conserva, ela não se transforma. O que acontece? Me diz aí. Num sistema aberto, ocorre a conservação da matéria. Só que a gente não consegue o quê? Evidenciar. Num sistema aberto, 12 gramas de carbono, e vão realmente reagir com 32 gramas de CO2, só que se vão formar 44 gramas de CO2, só que num sistema aberto eu não vou conseguir evidenciar isso. Pensa só, aqui nesse meu copo tem água. E vamos colocar que esse copo com água pesa, eu tenho aqui 10 gramas de água. E vou pegar uma pastilha de Sonrisal. Se eu jogar o Sonrisal aqui, vai reagir. Então, vamos pesar o antes. O copo com água, eu tenho 15 gramas de água e vou colocar mais a pastilha de Sonrisal. Pastilha de Sonrisal, vamos lá, 1 grama. Ao todo, eu tenho 11 gramas. Na hora que eu jogo o Sonrisal aqui, tem a efervescência. Eu tenho 10 gramas de água com 1 grama da pastilha. Ela vai entrar em efervescência. Você já viu o Sonrisal na água? Libera gás.
Na hora que libera o gás, se o copo estiver aberto, o gás carbônico produzido vai embora. E vai ficar aqui uma solução bem fraquinha, certo? De hidróxido de sódio, que eu vou utilizar para combater a minha acidez estomacal. Se o gás carbônico foi embora, se antes eu tinha 11 gramas, se eu coloco depois a solução para pesar e o gás carbônico foi embora, o peso dessa solução depois vai ser maior do que 11 ou menor do que 11? Menor do que 11 gramas. Porque o gás escapou. Mas o gás, gente, se ele escapar 2 gramas, se tinha 11, agora eu vou pesar, escapou 2 gramas de gás. Vou pesar aqui, vai dar 9. Eu não consigo evidenciar a conservação da matéria, mas que a matéria conservada é onde a gente consegue evidenciar a conservação da matéria. Quando a gente pesa tudo em um sistema fechado. Exemplo, coloquei aqui um plástico, tampei aqui em cima. Joguei o sorrisal, botei o plástico, tampei. E botei isso aqui para pesar. Na hora que eu botei isso aqui para pesar, tudo bem? Botei isso aqui para pesar e a reação aconteceu e liberou o gás. Só que o gás ficou preso, porque o sistema estava fechado. Se eu tinha 11 gramas antes, consigo evidenciar quantos gramas depois? 11 também. 11 gramas antes, 11 gramas o quê? Depois. Fácil assim. E se eu abrir? Esse gás escapa. Legal? Esse gás escapa. Tudo bem? Professor, me mostre isso numa reação. Isso que você me falou, me mostra dentro de uma reação. Beleza, vamos lá. Sacou que no sistema fechado eu consigo evidenciar Lavoisier? Então, bora. E no caso do sistema aberto? Vou pegar esse exemplo do sorrisal. A pastilha de sorrisal, ela é constituída basicamente de bicarbonato de sódio. Então, a gente tem aqui, ó, o bicarbonato de sódio, NaHCO3, que eu vou jogar em água. Vai acontecer o processo de dissociação desse sal, a liberação de CO2 gasoso e a formação do NaOH aquoso. Água no estado líquido, o bicarbonato, a pastilha de sorrisal, no estado sólido. Vamos lá. Eu te falei que nossa pastilha tem 1 grama. Temos 10 gramas de água. Vai formar aqui 2 gramas de gás. E 9 gramas dessa solução aquosa. Repara, se o meu sistema for fechado, e a gente estiver fazendo experimento em um sistema fechado, é possível evidenciar a conservação da matéria. Lógico. Por quê? O somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Pronto. Acabou. Lindo, rápido e fácil. Isso é lógico. 10 mais 1, 11. 2 mais 9, 11 gramas. Lindo! Lindo! 11 com 11. Mas e se o meu sistema não for fechado? O meu sistema for aberto? Quer dizer que não ocorre a reação, a conservação da matéria na reação em um sistema aberto? Sim, ocorre. 1 reage com 10,
formando 2 e 9. 11, 11. Só que eu não vou mais conseguir evidenciá-la. Por quê? Porque esse gás carbônico ele vai ser o quê? Liberado. Então, 11 gramas que eu tinha antes, se o meu sistema for aberto, eu só vou conseguir evidenciar quanto? No depois, 9, porque 2 gramas escapam. Mas isso não quer dizer que não aconteceu a conservação da matéria. Eu só não consigo evidenciar, porque a gente evidencia em um sistema fechado. Estou batendo nessa diferença, porque essa diferença pode ser cobrada. Em um sistema aberto não ocorre a conservação da matéria. Sim, ocorre a conservação da matéria. A gente não consegue o quê? Evidenciar a conservação da matéria. Olha o item correto. Ocorre a conservação da matéria, mas não é possível evidenciá-la. Tudo bem? Captar a ideia? Mas no sistema fechado, 11 gramas, 11 gramas. A gente evidencia facinho. Olha a reação. Bicarbonato de sódio com água. Gás carbônico e NaOH. Libera o gás. Falou? Tudo bem? Então, professor, você está me dizendo que numa reação genérica, A reage com B, formando C mais D. Quer dizer que se eu tiver aqui um primeiro experimento, onde 20 gramas de A reagem com 10 gramas de B, formando 14 gramas de C, eu consigo determinar a quantidade de D formada? Consegue. Como? Trabalha da seguinte forma. Somatório da massa dos reagentes é igual somatório da massa dos produtos. Então, vai ficar assim, ó. 20 mais 10 é igual a 14 mais X. Você vai ver que esse X é igual ao quê? 16 gramas de D. Fácil assim, professor? Fácil assim. Beleza? Ah, professor, mas vem cá. E a questão do átomo do sódio, do átomo do hidrogênio? Quer dizer que se eu tenho Professor, acho que você caiu. Voltou? Voltou. Então, só segura aí, porque vai ficar tonto aí agora. Voltou? Voltou? Sim.
Então, bora. Vamos lá. Ficou diferente aqui para mim agora, à disposição. Mas vocês estão conseguindo ver numa boa? Sim. Tá. Então, bora lá. Então, nesse sentido, ainda não havia a questão da pergunta de, beleza, eu consigo evidenciar a conservação da matéria, mas eu quero saber agora as massas, mas eu quero saber agora como é que a estrutura se rearranja, como é que o bicarbonato vai acabar, na hora que eu jogo na água, se dividindo em gás carbônico e uma solução aquosa de hidróxido de sódio para combater a acidez estomacal. Eu quero saber isso, como isso vai ficar. Como é isso? Eu quero entender essa brincadeira. Como eu vou entender isso? Cara, ainda essa pergunta não tinha aparecido, porque a constituição da matéria era ainda de acordo com Empédocles. E Empédocles dizia que a matéria era constituída por água, ar, terra e fogo. Mas vamos continuar até chegar nesse ponto. Sabendo disso, dessa conservação da matéria, um colega de Lavoisier percebeu que, ao reagirem os compostos dentro de uma mesma reação, os compostos o fazem em proporção constante. Como assim, proporção constante? Olha lá. Olha que maneiro. E é fácil de entender isso. A gente tem aqui carvão, carbono, reagindo com gás oxigênio, formando gás carbônico. Em um primeiro experimento, nós vamos ter aqui aquilo que a gente já viu. 12 gramas de carbono reagindo com 32 de oxigênio. Somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Eu só tenho um produto, então isso aqui 44 gramas. Agora, em um segundo experimento, a gente coloca para reagir apenas 6 gramas de carvão. Para a gente continuar tendo o gás carbônico como produto final, qual vai ser a massa de gás oxigênio que eu tenho que reagir? Ficou fácil. O que aconteceu com a quantidade de carvão aqui, de carbono? Não caiu pela metade? Então, olha, para acontecer a mesma reação, para formar o mesmo produto, a quantidade de gás oxigênio também vai cair pela metade. 16 gramas. E eu vou ter a formação de quanto de CO2? 22 gramas. Se eu quiser fazer um terceiro experimento. Só que nesse experimento, a gente vai trabalhar com 64 gramas de O2. O que vai acontecer? Qual é a quantidade de carbono que vai ter que reagir? 32 para 64, a gente não dobrou a quantidade? Então, de carbono também, a gente também vai dobrar a quantidade. 24 gramas. E vai obter quanto de CO2? 88. Repara que do primeiro para o segundo experimento, a gente dividiu por 2, multiplicou por 0,5. E do primeiro para o terceiro experimento, a gente multiplica por 2, a gente dobra. Então, ao reagirem, os compostos fazem em proporções o quê? Constantes. Sempre proporções constantes.
Então, aqui, se do primeiro para o segundo experimento a gente multiplicou por meio, ou seja, dividiu pela metade, todas as outras substâncias, em relação ao primeiro experimento, também vão estar multiplicando por quanto? Por meio. Enquanto que do primeiro para o terceiro experimento, a gente não dobrou a quantidade de O2, então também a gente vai dobrar a quantidade de todos os outros. Olha só que fácil. E aí, Prost afirmou que, ao reagirem, os compostos o fazem em proporções constantes. Ao reagirem, os compostos o fazem em proporções constantes. Como assim constante? Olha, do primeiro para o segundo, todo mundo dobrou por 2. Então, isso é constância. Do primeiro para o segundo, todo mundo multiplicou por meio. Constância. Proporção constante. Qual é a proporção entre o primeiro e o segundo experimento? Meio. Proporção entre o primeiro e o terceiro experimento? 2. Legal? 2. Se eu tivesse em busca da proporção do segundo para o terceiro experimento, qual seria? Qual seria a proporção do segundo para o terceiro experimento? 3. Quanto? 3 não. 4. 4. 4, porque 6 vezes 4 é 24. Isso aí. Então, daqui para cá, ó, eu vou multiplicar por 4. Repara que todo mundo para cá, ó, do segundo para o terceiro, está seguindo a proporção por 4. Por quê? Porque, ao comparar experimentos diferentes para uma mesma reação, ao reagirem, os compostos o fazem em proporção constante. Isso sempre vai acontecer? Vai. Lei de Prost. Lei de Prost. Cara, essas duas leis fundamentam a química. Todas as reações seguem essas leis. Sempre, sempre, sempre. Todas as reações químicas seguem isso. Para você ter uma ideia, Lavoisier e Prost, aristocratas, na Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? O rei da França, Maria Antonieta, e todos os aristocratas, a maior parte deles foram capturados e decapitados. Prost, antes disso, ficou a mula. Prost virou e falou assim: Lala, vamos vazar? Aí Lala disse: não, vou ficar. Aqui é o meu lugar. E logo viu sua cabeça rolar. Prost foi embora, foi para a Espanha e, na Universidade de Sevilha, fundou a primeira escola de química. Olha que bacana. Quando vocês forem na Espanha, na Universidade de Sevilha, vocês vão visitar o departamento de química, tem um passeio histórico, onde você vai ver o primeiro laboratório, os primeiros experimentos, a primeira cátedra, que são os professores de química, todos eles capitaneados por quem? Por Prost. Olha que lindo. Beleza? Olha que lindo. Então, professor, o que você está me dizendo aqui ao todo? Que qualquer reação, mesmo que ela seja genérica, dá para determinar as quantidades dos reagentes e dos produtos. Então, eu tenho aqui, ó, A mais B formando C mais D. A gente viu que esse primeiro experimento, você tinha 20 gramas, 10 gramas, 14 gramas, 16 gramas.
Se eu fizer um segundo experimento com 6 gramas de B, qual é a quantidade de A, de C e de Z, de D que eu vou ter? Como é que a gente calcula isso? Como é que é a chave para se calcular isso? A chave para se calcular isso é a proporção. A chave para calcular isso sempre foi e sempre será achar a proporção constante. Sempre será achar a proporção constante. Ah, professor, então eu posso resolver por regra de 3? Posso. 20 vezes 6 é igual a 10 vezes x. Mas o exercício pode te perguntar, se ele está baseado na lei de Proust, qual é a proporção entre o primeiro e o segundo experimento. E como é que você faz o cálculo da proporção? O cálculo da proporção é o seguinte. Sempre vai ser o experimento de baixo dividido pelo experimento que você resolveu usar como padrão. No caso, eu sempre recomendo utilizar o primeiro experimento como padrão. Aquele experimento que você já tem todos os valores. Então, é o de baixo dividido pelo de cima. Então, a proporção sempre vai ser calculada. Segundo experimento, terceiro, quarto, pelo experimento padrão que você está utilizando. Pelo primeiro experimento. Como vai ficar isso aqui? Tá, vamos lá. Você tem aqui 6 dividido por 10. 6 dividido por 10. Isso aqui vai dar quanto? 0,6. Tudo bem? Este valor encontrado, 0,6, indica quantas vezes a gente pegou o experimento de cima e multiplicou para chegar aqui embaixo. 0,6. 10 vezes 0,6, 6. Se daqui para cá a proporção é 0,6, quer dizer que daqui para cá, ó, na substância A proporção também é 0,6, a proporção também aqui é 0,6, a proporção aqui também é 0,6. 0,6 para todo mundo. E aí você vai achar os valores de x, de y e de z. Conta aí para mim. Faz aí, alegremente. 20 vezes 0,6. Quanto é que vai dar? 12. 12. 12 gramas de A. Você já tem aqui B. C. 14, vezes 0,6. Quanto é que vai dar isso aqui? 8,4. Quanto? 8,4. 8,4 gramas de C. E aqui de D. Você vai ter 16,0,6. Quanto? 9,6. 9,6. Então, aqui, você vai ter, então, 12 gramas de A. Você vai ter 8,4 gramas de C e 9,6 gramas de D. Amores, será que fazendo essa proporção constante eu ainda consigo seguir a lei de Lavoisier? Lei de Lavoisier me diz que o somatório da massa dos reagentes, 12 com 6, 18, vai ser igual ao somatório da massa dos produtos, 0,8 com 9,6. Também vai dar quanto? 18. Se a gente fizer seguindo a proporção constante e achando a proporção e aplicando para todos, o segundo experimento, se o primeiro já está seguindo a lei de Lavoisier, o segundo experimento também vai seguir a lei de Lavoisier. Olha aqui, ó, 18. Se eu pegar os dois aqui e somar, também eu vou ter 18. O somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. E isso sempre acontece
em todas as reações químicas. Por isso, isso é chamado de leis ponderais, que ponderam, que regem, que levam à ocorrência das reações químicas. Eu fui claro com vocês? Sim. Beleza? Então, tenham isso sempre em mente, que isso aqui é a base para a gente continuar a nossa brincadeira. Essa aqui é a base para a gente continuar a nossa brincadeira. Certo? O que a gente pode trabalhar aqui a mais? Cara, tem uma terceira lei ponderal. A terceira lei ponderal é a lei de Dalton. No inglês, Dalton. O que esse inglês fala? O John Dalton entra aqui falando. Cara, uma coisa muito legal, olha só. Ele vai falar o seguinte: eu tenho aqui um pote de reação 1. E eu tenho aqui um pote 2 de reação. No pote 1, eu vou colocar carbono. Legal? No pote 2, eu vou colocar carbono. Os dois no estado sólido. Beleza? E que eu vou reagir com gás oxigênio. Que eu vou reagir aqui também com gás oxigênio. Legal? Gasoso, gasoso. Ô, gente, carbono com gás oxigênio, carbono com gás oxigênio, o produto do pote 1, o que você espera em relação ao produto do pote 2? Que seja igual ou que seja diferente? Igual. Beleza? Simplesmente olhando os reagentes, eu espero que o produto seja igual. Mas olha só. Vamos brincar aqui das quantidades. No pote 1, ele coloca 12 gramas de gás de carbono, reagindo com 12 gramas. Aqui, 12 gramas de gás de carbono, que vai reagir com gás oxigênio. No pote 2, ele também coloca 12 gramas de carbono. Só que ele vai variar a quantidade de gás carbônico. Sim, aqui ele vai colocar 32 gramas e aqui ele vai colocar metade, 16 gramas. Meu, a proporção do pote 1 está igual à proporção do pote 2? Qual é a proporção desse reagente daqui para cá? Não é 1? E a proporção aqui é 1 também? Não, é meio, certo? Ó, 12 dividido por 12, 1. A proporção, então, de cima multiplicar para chegar aqui embaixo é 1. E a proporção aqui é igual? Não. A proporção aqui não é igual. Não vai dar 1. Cara, o que vai acontecer aqui? Se os reagentes são iguais, eu mantenho a massa de um constante e vou variar a massa de outro, Dalton me diz que o produto vai ser diferente. Aqui o produto é gás carbônico. E eu vou ter exatamente 44 gramas de gás carbônico. A reação é essa aqui. Carbono que reage com gás oxigênio, formando CO2. E aqui embaixo eu vou ter quem? Cara, aqui embaixo eu vou ter o monóxido de carbono. A reação é carbono reage com gás oxigênio, os reagentes são os mesmos, mas mantenham a massa de um constante
e vou variar a massa de outro. Isso faz com que a proporção de reação não seja a mesma. E eu vou ter aqui a formação do CO, monóxido de carbono. Então, o que fala a lei de Dalton? Que reações com os mesmos reagentes, mantendo a massa de um constante, variando a massa do outro, a gente foge da lei de Proust. E aí eu vou ter o quê? Produtos diferentes. Nesse pote, então, eu tenho uma reação. Nesse outro pote, apesar dos reagentes serem os mesmos, a reação é outra. Legal? Então, aqui a gente tem a lei de Dalton. Certo? Reações com mesmos reagentes e proporções diferentes geram produtos diferentes. Tudo bem? Beleza até aqui? Sim. Show! Meus queridos, aí é o seguinte, eu consigo evidenciar tudo isso. Lei de Proust, lei de Lavoisier e lei de Dalton. E todas essas leis estão falando do aspecto macroscópico das reações orgânicas. E o aspecto micro, que uma reação orgânica mostra o rearranjo da estrutura. E aí a pergunta, como é que a constituição da matéria justifica esse rearranjo estrutural? Como é que a ideia de que a matéria é constituída por água, ar, terra e fogo, só faltou o coração e o vai planeta para virar o Capitão Planeta, vai justificar essa brincadeira? Aí é que entra John Dalton, retomando a ideia também da Grécia Antiga, dos gregos Leucipo e Demócrito. Lá na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito falavam o quê? Que a matéria era constituída por átomos. Que a matéria era constituída por átomos. Ah, não, tomos, parte divisível. Então, átomo é a parte não divisível da matéria. Então, eu tinha uma parte indivisível da matéria. Ou seja, se eu pegar essa canetinha e for dividindo em pedaços cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir dividir mais. E essa hora que a gente não divide mais é a parte indivisível da matéria. É o átomo. Caraca! Agora, vamos lá. Você está lá na Grécia Antiga, lá naquelas áreas lá de debate, nos anfiteatros a céu aberto de debate. Aí chega um cara falando, a matéria é constituída por ar, que é o que respiramos, água, o que vemos nos oceanos, terra, que temos no chão, e fogo, que, juntando esses elementos químicos, essa constituição da matéria, nós temos o quê? A característica do úmido, do seco, do quente. Caraca, meu! É palpável. Você vê, você sente. Aí chegam dois outros gregos. Legal? E falam assim para você. Olha, nós, seguidores de Platão, que estamos em desuso, nós, seguidores de Platão, acreditamos que
A matéria é constituída por uma parte indivisível. Ou seja, você vai pegar esse graveto e vai dividir, quebrar, e vai quebrando o gravetinho. Aí ele está lá pequenininho, aí você continua quebrando, até você não conseguir mais. Imagina você não conseguindo mais isso e vai chegar numa parte que é indivisível da matéria e que cada matéria tem a sua parte indivisível. Cara, você, com o nível de conhecimento que você tinha à época, qual teoria que você ia acreditar? Aquela que você vê e sente. Então, desde a Grécia Antiga, a matéria era constituída por água, ar, terra e fogo. Quando chegou na explicação das reações químicas e o seu aspecto macroscópico, uma grande pergunta apareceu. Como evidenciar o rearranjo microscópico dessas substâncias para formar o produto? Eu vejo macroscopicamente que 12 gramas com 32 gramas de gás oxigênio formam 44 gramas de gás carbono. Eu consigo evidenciar que 12 gramas de carbono com 16 gramas de gás oxigênio vão formar aqui 28 gramas de monóxido de carbono. Ok. Agora, como isso é justificado? Essa transformação da constituição da matéria, ela é evidenciada a nível microscópico. Água, ar, terra e fogo já não mais explicavam isso. Então, Dalton retomou a ideia dos gregos Leucipo, justificado por essas evidências das leis ponderais. Como assim, prof? Vamos lá. Então, aqui, ó. A grande pergunta era: como justificar o rearranjo da matéria nas reações químicas? Ou seja, aspecto microscópico das reações. Aí já, no início do século XIX, em 1808, John Dalton volta nas teorias antigas e retoma a ideia dos gregos Leucipo e Demócrito para a constituição da matéria. Retomou a ideia dos gregos Leucipo e Demócrito. Qual era a ideia dos gregos Leucipo e Demócrito? A matéria era constituída por átomo. Matéria formada por átomo. E o que o átomo é, então? É a unidade formadora da matéria. É a unidade formadora da matéria.
onde A é não, A quer dizer não, e tomos. Tomos é a parte divisível. Parte divisível da matéria. Então, é átomo, a palavra átomo quer dizer parte indivisível da matéria. E que cada matéria tem a sua parte indivisível. Legal? Tudo bem? Mas a gente não conhece como modelo atômico de Leucipo e Demócrito. A gente conhece como modelo atômico de Dalton. E Dalton também não estava certo. Porque hoje você sabe que o átomo é o quê? Divisível. Certo? O átomo é divisível. E por que que continua? A palavra átomo. Cara, hoje a palavra átomo não representa o nível de conhecimento que a gente tem. Tudo bem? Consegue compreender que átomo é a parte indivisível? Não existe mais essa parte indivisível da matéria. Certo? Beleza? Até porque a gente já sabe que o átomo é dividido em várias subpartículas atômicas. Em partículas e subpartículas atômicas. Como assim, professor? Poxa, você já estudou que tem prótons, que tem nêutrons, que tem elétrons, são as partículas atômicas. Existem as subpartículas atômicas, que hoje o homem estuda. Quarks, leptrons, a junção dos quarks forma os prótons, os leptrons formam os quarks. E a gente tem várias subpartículas atômicas. Tem o pósitron, o nêutron, a antimatéria. Caraca, professor, tudo isso está dentro do estudo hoje das subpartículas atômicas, estudadas em aceleradores de partícula e tudo mais. Lindo demais da conta isso aí. E eu te recomendo um livro, cara, se você gosta de ler, é um livro bem antigo, mas que ele conta muita coisa. Chama-se Uma Breve História no Tempo, aquele cientista que andava na cadeira de roda, aquele físico, tem até um filme sobre ele também, o Stephen Hawking. Legal? Uma Breve História no Tempo. Cara, se você não quiser ler o livro, joga no YouTube Resumo de Uma Breve História no Tempo, de Stephen Hawking. Caraca, velho, é muito bacana. Ele conta a história do átomo, ele conta quais são as subpartículas atômicas, ele viaja no espaço, ele fala de buraco negro. Caraca, é um livro fantástico que tem continuação. O Mundo é uma Casca de Nós. E depois ainda tem outro, Fantástico Mundo de Sofia. E aí vai. É fantástica. Essa série é fantástica dos livros. E tudo começa com Uma Breve História no Tempo. Tá? Essa brincadeira de falar de átomos também, se você for procurar na Netflix, você tem aqueles capítulos que falam do espaço, da formação dos planetas, mas você tem uma explicação muito bacana de como rola o comportamento dos átomos hoje e tal, e como isso se justifica dentro da expansão do universo, que é aquele seriado Cosmos. Beleza? Então, vale a pena você assistir. Tá? Por que não chama o modelo atômico de Leucipo e Demócrito? Porque Dalton retomou a ideia e deu características para esse átomo. Legal? Então, ele retoma essa ideia e, na criação do modelo atômico dele, ele dá características para o átomo. Quais características para o átomo? Vamos lá. Modelo atômico de Dalton. Ah, professor, você vai me falar que o átomo é maciço, indivisível e indestrutível. Cara, não. O átomo para Dalton é muito mais que isso. E para a história da química é muito maior do que isso. Então, modelo atômico de Dalton.
de Dalton. Beleza. O único conceito que ele retoma é que o átomo é a unidade formadora da matéria. Legal. Isso é o que ele retomou de ideia. Retomou de quem? Lá dos gregos, Leucipo, Demócrito. Agora, por que não é modelo de Leucipo e Demócrito? Porque Dalton deu características para esse átomo. Características do átomo. Primeira coisa que ele falou, que todo elemento químico até então descoberto tinha um átomo característico que o representava. O oxigênio tinha um átomo de oxigênio, o carbono tinha um átomo de carbono, o ferro tinha um átomo específico para o ferro. Todo átomo, todo elemento químico tinha um átomo que o caracterizava. Primeira coisa que ele disse, que Leucipo e Demócrito não afirmaram isso. Todo elemento químico, tem um átomo que o caracteriza. O que mais que ele falou? Caraca, ele falou o seguinte, que átomos com tamanhos e massas iguais representam o mesmo elemento químico. Átomos com tamanhos e massas diferentes representam elementos químicos diferentes. Então, eu tenho um tamanho e uma massa. Vou pegar o Ítalo, que tem o mesmo tamanho e mesma massa do que eu. Se eu represento o oxigênio, o Ítalo também representa quem? O oxigênio. Agora, a Ana. A Ana tem tamanho e massa diferentes do que nós dois. Então, se nós dois somos oxigênio, eu não posso afirmar que a Ana é o oxigênio. A Ana representa, então, se ela tem tamanhos e massas diferentes de nós dois, ela representa outro elemento químico que não é o oxigênio. Aí você começa a ver que nós começamos a poder representar elementos químicos diferentes. Vamos poder começar a representar elementos químicos diferentes. Então, aqui, átomos com tamanhos e massas iguais representam o mesmo elemento. Enquanto que átomos com tamanhos e massas diferentes representam elementos químicos diferentes. Legal, professor. Consegui captar essa ideia. Átomos com tamanhos e massas iguais representam o mesmo elemento. Átomos com tamanhos e massas diferentes, elementos químicos diferentes. Mas como vai ser esse átomo para o modelo atômico de Dalton?
Aí sim, Dalton diz que é aquilo que você muito bate no ensino médio, que o modelo atômico de Dalton vai te falar que o átomo é maciço, indivisível, indestrutível, exemplo, bola de bilhar. Mas olha só, cada elemento químico, então, vai ter uma bola de bilhar diferente. É isso, professor? É. Se você pensa numa mesa de sinuca, cada bolinha daquela, se ela tivesse um tamanho, uma massa diferente uma da outra, se representariam elementos químicos diferentes. E bolinhas de tamanhos e massas iguais representariam o mesmo elemento químico. Por quê? De acordo com Dalton, o átomo ele tem 3 características básicas. O átomo é maciço, indivisível e indestrutível. Exemplo, bola de bilhar. Esse é o modelo atômico de Dalton. Legal? Esse é o modelo atômico de Dalton. E quais são as características do átomo? Todo elemento químico, carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, hélio, hidrogênio, cada um vai ter um átomo que o representa. Átomos de tamanhos e massas iguais são átomos iguais que representam o mesmo elemento químico. Átomos de tamanhos e massas diferentes representam elementos químicos diferentes. Qual é a importância desse modelo, professor? Tá. Eu falo que é maciço, ele é maciço, fechadão como uma bola de bilhar, indestrutível. Se eu jogar a bola de bilhar na cabeça de alguém, arrebenta a cabeça de alguém, não a bola. E indivisível. Não tem cargas elétricas nem positivas, nem negativas, nem neutras, não tem nada. É uma massa só, é uma coisa só. Isso é importante porque consegue justificar a ocorrência microscópica das leis ponderais. Como assim? Quem quiser, modelo atômico de Dalton, tira o print aqui. Sorrisinho do print. Legal? E agora a gente vai te mostrar por que esse modelo é importante. Porque olha só. Olha que massa. Cada elemento químico, então, tem um tamanho e uma massa que o caracteriza. Tá. Então, cada átomo um é diferente do outro. Ok. Como é isso, prof? Olha só. Vou colocar aqui. Hidrogênio. Uma bolinha pequenininha. Maciço, indestrutível, preto. Oxigênio. Já tem tamanho e massa maior. Vou representar pela bolinha roxa. Carbono vai ser uma bolinha vermelha, de outro tamanho e de outra massa. Legal? Já o nitrogênio, outro tamanho, outra massa, outra representação. Com essas representações, nós conseguimos agora identificar as substâncias. Por exemplo, como ficaria a representação da substância H2? Conjunto de átomos vai me dar uma substância, uma molécula, certo? Como é que fica a representação do H2? Como ficaria a representação do O2? Como ficaria a representação do N2, dos gases que compõem a atmosfera? Principalmente nitrogênio e oxigênio. Oxigênio, 20 e poucos % de oxigênio,
70 e tantos por cento de nitrogênio. 78% de nitrogênio na atmosfera. Cara, é o tal do azoto que Lavoisier tanto trabalhou. Tá? Então, como é que a gente vai achar essas representações? Gente, N2. Já te falei que esse doisinho aqui representa quantos átomos do elemento tem na substância. Então, olha só. N2. O2, mesma coisa. 2 átomos de oxigênio junto. I2, H2. Legal? Como é que eu representaria o CO, que foi uma substância que a gente trabalhou hoje? H2O, outra substância que a gente trabalhou hoje. Gás carbônico, outra substância que a gente trabalhou hoje. Olha só. Um átomo de carbono com um átomo de oxigênio. Um átomo de carbono com um átomo de quem? Oxigênio. H2O. Gente, quando eu tenho mais de 3 átomos, eu tenho que procurar o átomo que é chamado central, o que está no meio. E tudo que é aquilo que não é central está ligado direto no átomo central. O átomo central, ou os átomos centrais, são aqueles que aparecem em menor quantidade na substância. Qual é o átomo aqui que aparece em menor quantidade? O oxigênio. Então, o oxigênio vem no meio e tudo que não é central vem ligado no átomo central. E aí vem os hidrogênios. Olha que bonitinho. Olha aqui a molequinha de água que você sempre desenhou. Legal? Como vai ficar o CO2? Quem é o átomo central? É aquele que aparece em menor quantidade, que é o carbono. Vem no meio. Tudo que não é central são átomos ligantes, que aparecem ligados no meio ao átomo central. Quem é o átomo central? É o carbono. O oxigênio, então, vai estar ligado direto no átomo central. Eu poderia fazer essa representação para a substância gás carbônico? CO. O, que é CO2. Poderia? Não, porque os átomos ligantes estão ligados direto no átomo central, ok? Os átomos ligantes estão ligados direto no átomo central. Carbono no meio. Tudo que é ligante, ligado direto no átomo central. Ok? Então, Ok. vamos. Então, vamos. Repara, meus queridos, só com esse modelo atômico, a gente consegue, começa a fazer a diferença entre substância simples, que são moléculas formadas por átomos iguais, e substância o quê? Substância composta. Moléculas formadas por átomos diferentes. Começamos a fazer a diferenciação entre substância simples e substância composta. E com essas representações de que cada átomo representa um elemento químico, cada elemento químico é representado por um átomo de tamanho de massa específico, nós conseguimos representar, então, e justificar a ocorrência microscópica das leis ponderais. Então, o modelo atômico de Dalton, fundamenta de vez a química como ciência. Por quê? Porque o modelo de Dalton justifica a ocorrência
microscópica das leis ponderais. Certo? Como assim, professor? Fácil, fácil. Olha só. Começa a representar aí para mim carbono mais oxigênio formando CO2 em um sistema fechado. Vamos lá? Carbono, um átomo de carbono, reagindo com uma molécula de gás oxigênio. Na molécula de gás oxigênio eu tenho 2 Os. Eles reagem, ajustando a sua transformação. Eu fui assaltado. Pegaram meu telefone aqui em cima da mesa. Roubaram. Teve um ratinho que entrou aqui e pegou meu telefone. De certo para jogar. Olha o cascudo comendo no fim da aula. Aí, olha só. Olha aqui. Vai rolar o quê? E ele ainda mexe no som. O que vai rolar aqui? Vai rolar a formação da nova substância, que é o quê? Gás carbônico. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Carbono com gás oxigênio se transformando em CO2. Agora, olha só. Lei de Lavoisier. E a lei de Proust? Se eu dobrar a quantidade de gás carbônico, tiver 2 moléculas de gás oxigênio, eu vou precisar de ter 2 átomos de carbono. Isso reage formando 2 moléculas de gás carbônico. Então, cara, as reações começam a ser representadas. Os rearranjos da matéria começam a ser representados pelo modelo de Dalton. Aqui na primeira linha, justificando a lei de Lavoisier. Comparando o primeiro experimento com o segundo experimento, estou trabalhando com a lei de quê? Proust. Dobrei a quantidade. Eu tinha 1 molécula, agora eu tenho 2 de gás oxigênio. Se eu dobrei a quantidade de gás oxigênio, eu vou dobrar a quantidade de gás carbônico formado, porque eu reagi com uma quantidade maior, também na proporção de 2, para o carbono. Ah, professor, mas se eu vou trabalhar com 2 carbonos, eu posso representar isso aqui, ó, CC. Isso aqui, 2 átomozinhos desenhados assim, é o C2. C2 é diferente de 2C. 2C, quem é 2C? 2C é um carbono e o outro átomo de carbono. Porque, olha, proporção aqui é 1 para 1 para 1. Se eu colocar 2, aqui também tem que ter 2, aqui também tem que ter 2. Certo? 2C é diferente de C2. E aí você começa a trabalhar com as proporções. Por quê? Porque tudo que você tem antes dentro da reação tem que ter depois. O sistema é fechado, lembra? Se você tem 2 átomos de carbono antes, você tem que ter 2 átomos de carbono depois. Se você tem 4 átomos de oxigênio, tudo bem, estão distribuídos em 2 moléculas de oxigênio, mas você tem 4 átomos de oxigênio, lá no produto você também tem que encontrar 4 átomos de oxigênio. E aí a gente começa a trabalhar com o quê? Com um balanceamento das reações químicas. Por quê? Porque tudo que você tem antes, você tem que ter o quê? Depois. Olha o tamanho que o modelo atômico de Dalton se torna. O modelo atômico de Dalton é para a existência da química. Legal? Então, olha aqui. Vamos lá.
Olha isso. N2 gasoso reage com H2 gasoso, formando NH3 gasoso. É uma reação em equilíbrio. N2. Quem é o N2? N2. Reagindo com H2. H2. Formando NH3. Átomo central, aquele que aparece em menor quantidade. Nitrogênio. Tudo que não é central ligado direto no átomo central. Hidrogênio. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Ao reagirem, os compostos o fazem proporções constantes. Eu vou formar aqui o NH3. Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter o quê? Depois. Mas olha só, meu querido, tudo que eu tenho antes, eu tenho depois aqui nesse sistema fechado. Você tem 3 hidrogênios depois, mas só tem 2 antes. Você tem 1 nitrogênio antes, depois, só que você tem 2 antes. Você começa a perceber que essa reação química está desbalanceada. E utilizando o modelo atômico de Dalton, você consegue perceber que as representações não estão certas, porque não estão seguindo a lei de Dalton. Ou, desculpa, a lei de Lavoisier. Beleza. Como é que eu faço para seguir a lei de Lavoisier? Cara, se antes eu tenho 2 nitrogênios, depois eu também tenho que ter 2 nitrogênios. Mas então eu posso vir aqui e colocar, desenhar um outro nitrogênio pregado aqui? Não. A substância é NH3. Para ter outro nitrogênio, eu tenho que ter outro NH3. Eu posso mexer na quantidade das substâncias. Então, vou colocar outro NH3. Ao colocar outro NH3, a quantidade de nitrogênio acertou. Eu tenho 2. Só que a quantidade de hidrogênio, nesse primeiro tem 3 hidrogênios e 3 hidrogênios. Ao todo, eu tenho 6 hidrogênios. Se do lado de lá eu tenho 6 hidrogênios, do lado de cá eu também tenho que ter 6. Porque tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter o quê? Depois. Para seguir a lei de quem? Lei de Lavoisier. E isso é visualizado utilizando o modelo atômico de Dalton. Como eu vou fazer para ter 6 hidrogênios? Só posso ter H2. Mas e se eu tiver 3 moléculas dessa? Então, meu chuchu, você começa a trabalhar com a quantidade das substâncias. Qual é essa reação? Qual é a proporção dessa reação? É 1 de N2 reagindo com 3 quantidades de H2, formando quantas quantidades? 2 quantidades de NH3. Esses números que estão aqui na frente representam a quantidade de matéria de cada substância. Quantidade de matéria de cada substância é o nosso coeficiente estequiométrico. E nós estamos promovendo aqui o quê? O balanceamento das reações químicas. O que é balancear? Balancear, então, é ajustar a quantidade das substâncias para que a quantidade de átomos nos reagentes fique igual à quantidade de átomos nos produtos. Balancear nada mais é do que obedecer à lei de Lavoisier. Como? Ajustar as quantidades
das substâncias objetivando igualar as quantidades de átomos dos elementos químicos nos reagentes e produtos. E tudo isso foi evidenciado com quem? Com o modelo atômico de Dalton. Então, balancear é ajustar as quantidades das substâncias, objetivando igualar as quantidades dos átomos dos elementos químicos, nos reagentes e nos produtos. Se eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, eu tenho que ter 6 nos produtos. Se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu tenho que ter 2 átomos nos produtos. E aí a gente começa a fazer o balanceamento por tentativas. Legal? A gente começa a fazer o balanceamento por tentativas. Vocês estão me acompanhando numa boa? Sim. Beleza? Então, gente, esse modelo atômico de Dalton, ele não acaba justificando tudo que a gente sabe sobre a matéria. Porque desde o século XVIII, antes da independência dos Estados Unidos, 1776, certo? Já se sabia comprovadamente que a matéria conduzia corrente elétrica. Benjamin Franklin, importantíssimo para a independência dos Estados Unidos, assinou a Carta da Independência, foi embaixador americano na França, o primeiro embaixador. Ele, como um bom cientista, soltou uma pipa numa tempestade. E nessa pipa, no cordão dela, estava amarrada uma chavinha. Vocês já ouviram falar desse experimento, não já? Tinha uma chavinha amarrada e soltou a pipa. O que aconteceu? Uma tempestade cheia de raios. Cara, aquela chave, aquele metal, atraiu um raio. Então, ele estava soltando uma pipa, caiu um raio na chave e a linha da pipa conduziu a corrente elétrica até ele. Ele tomou um pipoco. Pá! Foi lançado longe. Se machucou. Ficou vários dias desacordados. E quando acorda, ele fala, a matéria conduz corrente elétrica. Porque se não conduzisse, ele não tomava choque. Cara, se a matéria conduz corrente elétrica, beleza? A matéria é divisível. E no modelo atômico de Dalton, a gente prevê que a matéria ela é indivisível. O modelo atômico de Dalton foi importantíssimo para as reações, representação das reações, balanceamento, justificativa da ocorrência microscópica das leis ponderais, fundamentar de vez a química como ciência e acabar com isso. Desde o século XVII, isso vem acontecendo. E ele fundamenta de vez. O modelo atômico de Dalton é muito importante. Legal? Mas não justifica por que a matéria conduz corrente elétrica, como visualizou Benjamin Franklin. Não visualiza a natureza elétrica da matéria, que desde lá da Grécia, o nego pegava um pouquinho de cera de árvore, certo? Quando você machuca uma casca de árvore, não sai a seiva ali e ela não se endurece, não fica uma coisa dura, aquilo lá se chama âmbar. Aquilo que no filme Jurassic Park, o mosquito que pegou o dinossauro foi pousar na árvore e o âmbar, a seiva da árvore,
congelou o mosquito. Congelou não, né? Solidificou com o mosquito, envolveu o mosquito, e aí o mosquitinho tinha lá o sangue do dinossauro, e foi aí que começou toda a brincadeira do filme Jurassic Park. Aquele âmbar, aquela seiva, na hora que você esfrega, ela atrai o papel. Por que atrai o papel? Porque você induziu a eletrificação. Então, a matéria pode ser eletrificada por indução. Então, naturalmente, a matéria tem carga elétrica. Estou nadando no lago e cai um raio. Pá! Cai um raio lá na frente. Eu sinto choque aqui, ou até muita gente até morre se está no raio de dissipação, no diâmetro de dissipação do raio, né? No raio da dissipação do raio. Olha que bonito. No raio da dissipação do raio. E por que tem essa dissipação? Porque a matéria, a água, o solo, conduz corrente elétrica. Você recebe influência dessa corrente elétrica. Você conduz essa corrente elétrica. E tudo é constituído por átomos. Então, o átomo tem uma natureza elétrica. E essa natureza elétrica era justificada por Dalton? Não. E ficou um século dessa forma, nego sabendo que existia a natureza elétrica da matéria, que a matéria conduzia a eletricidade, mas a gente não mudou de modelo atômico. Por quê? Porque nunca tinha se visto. Eu sei que isso acontece. Gente, já tinha sido inventada a pilha por Alessandro Volta. Por isso que, quando a gente mede a diferença entre um polo negativo e positivo, a gente vê a DDP, a gente mede a DDP em volts. Porque quem começou esse estudo foi Alessandro Volta. Então, a unidade é volts, certo? Da DDP. Então, já tinha se produzido uma pilha, uma bateria, mas não tinha sido evidenciada a corrente elétrica. Thomas Edison criou a lâmpada elétrica. Depois de errar mais de 1000 vezes, ele acertou. Você sabia disso? Ele errou mais de 1000 vezes. E alguém perguntou para ele, Edison, você errou mais de 1000 vezes. Você não pensou em desistir? Ele falou, não, porque eu aprendi como não se fazer a lâmpada 1000 vezes. Ele tinha uma outra perspectiva. Ele falou que não pensou em desistir porque ele tentou 1000 vezes e viu 1000 formas de não se fazer aquilo que ele queria. Olha que maneiro, né? A gente tem que ser mais Thomas Edison, né? E aí, o que acontece? O cara criou a luz. Então, quer dizer, a luz elétrica, corrente elétrica, pilha, bateria. Mas eu nunca vi uma carga elétrica nem positiva, nem negativa. E se a gente não as evidencia, nós não temos fatos concretos científicos para mudar o modelo atômico. Então, um grande questionamento no modelo atômico de Dalton era a natureza elétrica da matéria. Beleza? Quem foi trabalhar com isso? Cara, quem montou um experimento bárbaro, lindo e fantástico foi Thomson, que acabou evidenciando a carga elétrica negativa. Mas, pelo avançado da hora, nós veremos isso no nosso próximo encontro. Ok? Beleza? Ok. Beleza. Eu tinha separado uns exercícios para fazermos hoje, que a gente vai começar fazendo esses exercícios na próxima aula para retomar esse assunto das leis ponderais e continuar no experimento. Tudo bem? Eu peço que vocês se cadastrem na plataforma e vejam a aula 16, que vai falar mais sobre balanceamento. Vai ter até um treinozinho sobre balanceamento para vocês. Mas balanceamento é um assunto bem rápido, vai entrar só como revisão, tá? Mas quem tiver dúvida em balanceamento, me procura, tá certo? Lá na plataforma isso está bem explicado. Tudo bem? E vai ter o treino dos modelos atômicos. Fora isso, eu vou mandar
os exercícios que eu tinha separado agora rapidinho, no arquivo, sem logomarca, sem nada, direto para vocês, também para vocês treinarem, porque quando a gente voltar na aula que vem, a gente volta com esse tópico. Então, por exemplo, aula essa semana, revisão da aula 16, que são as leis ponderais. Peço para você fazer os exercícios testes na plataforma e a lista de exercícios. Fora isso, eu estou te mandando agora os exercícios que nós íamos fazer em aula, porque a gente vai retomar a aula que vem com esses exercícios de sala. Legal? E façam um estudo prévio dos vídeos e do teste da aula... da aula 4. Beleza? Da plataforma. Aula 4 da plataforma, que é são os modelos atômicos. Tudo bem? São os modelos atômicos. Para você começar a entender os modelos atômicos, para a gente poder acelerar e ir no conjunto de ações que caminham direto para as nossas próximas 2 aulas, onde a gente vai chegar até na questão dos números quânticos. Não é uma coisa que cai no Enem, mas vai ajudar quem quer fazer outros vestibulares. Tudo bem? Fechou? Alguma dúvida que eu possa ajudá-los sobre a aula de hoje? Também está tranquilo. Fantástico. Oi? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. A gente começa a aprofundar. Senhores, gostaram da aula de hoje? Sim. Ajudou? Sim. Show de bola. Então, vamos nessa, meus amores. Muito obrigado. Bom final de semana. Muita atividade essa semana. Cadastrem-se na plataforma. Quem tiver dificuldade, faça pelo computador. Quem tiver dificuldade, me chama que eu ajudo. Ok? Um grande abraço, gente.